Nova York, nós vamos para Brasília, porque já está conosco a Clarissa Oliveira. Ela sim, ela honra, Clarissa, ela honra o nome desse programa, porque nada mais bastidores do poder do que Clarissa Oliveira. Tudo bom, Clarissa? Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão todos aí? Calor em São Paulo dessa Tá vez? gostoso, a Isabel não tá Tá, reclamando a não. temperatura tá virando já, viu? Eu olhei agorinha, porque eu sou a louca do termômetro, né? 18 graus, eu já tô ficando meio preocupada, já tá aquele ventinho meio estranho. Ai, Os ouvintes estão mandando foto aqui, viu, Clarissa? Do tempo meio fechado. Até, deixa eu citar aqui nosso ouvinte, o Paiva, da Praia Grande. Mandou uma foto daquele céu cinzento lá em Praia Grande. Tempo eita. muito, muito nublado. Eu tô torcendo pra continuar o solzinho que fez hoje. Aliás, justamente por isso, por causa dessa mudança de tempo, a gente tem neblina no sistema Anchieta Imigrantes, ainda visibilidade muito ruim. Isso provocou, inclusive, um grave acidente na Anchieta, no sentido litoral, na altura do quilômetro 35, com morte de duas pessoas que estavam em um carro. E justamente por causa de visibilidade ruim, operação comboio em andamento, Anchieta fechada, neste momento o sistema Anchieta Imigrantes está um caos para quem vai em Caos. direção a Santos. Lentidão já ali na altura de Diadema até o trecho de serra pela rodovia dos Tá Imigrantes. tudo vermelho, Não é né? um bom momento para o motorista sair. Tô vendo aqui de longe, tô vendo tudo vermelho, vermelho. parece um tapete de LED. Exatamente. Bom, mas vamos lá pro assunto da Clarissa. Clarissa, por que o governo retirou a possibilidade de se votar com urgência a reforma tributária, hein, Clarissa? Fiquei curiosa sobre essa justificativa. Olha, a primeira coisa, gente, um ponto é que isso não é a reforma tributária, né? É só uma primeira fase da reforma tributária que o presidente Jair Bolsonaro gostaria de ter aprovado. Foi aquele primeiro projeto que unifica PIS e COFINS, criando aí uma nova contribuição sobre bens e serviços. O governo tinha enviado isso para o Congresso, apresentaram um pedido de urgência, só que muito da estratégia do Planalto em relação à reforma tributária mudou no decorrer das últimas semanas. Vamos lembrar, lá atrás, se falou, por exemplo, na possibilidade de o governo, uma semana depois de ter enviado aquele primeiro projeto, já encaminhar os outros pontos da reforma. A ideia era acelerar, e aí viram que, obviamente, como já era de se imaginar, não tinha terreno para votar, não tinha acordo com os líderes, não tinha uma articulação eficiente para garantir essa aprovação. Então, esse rito inteiro, naturalmente, acabou sendo desacelerado. O que acontece? Essa decisão do governo não quer dizer, em hipótese nenhuma, que o governo desistiu de criar a contribuição sobre bens e serviços, a tal da CBS. Não é isso que está acontecendo. É uma decisão de ordem prática que tem a ver com as prioridades que o governo desenhou neste momento. Quando isso aconteceu lá atrás, quando ele mandou essa primeira fase da reforma tributária, o governo já tinha até desistido de fazer a reforma administrativa, por exemplo. Tinha jogado a reforma administrativa lá para frente, para o ano que vem, e agora voltou atrás, decidiu apresentar agora por questões exclusivamente políticas. Não há aí uma expectativa do governo de conseguir resultados financeiros aí no caixa rapidamente com essa reforma administrativa. Mas o que se sabe é o seguinte: mesmo com a retirada desse pedido de urgência, o governo agora vai, sim, retomar as discussões sobre a reforma tributária. Clarissa Oliveira e bastidores que não acabam mais, direto de Brasília, Clarissa. É claro que a gente acompanha como quase que uma picuinha, mas de que forma essa, entre aspas, treta do Rodrigo Maia com o ministro Paulo Guedes pode atrapalhar o andamento de tantos projetos que envolvem o nosso bolso aí em Brasília, hein? A gente tinha comemorado, né, Clarice, o elogio do Maia ontem, né, Cris? Eu até A tava pensando ontem à noite, eu articulação falei assim, política. a gente acabou de falar no Puxa Bastidores do Poder vida. que houve ali um elogio do Maia, aí pouco tempo depois o Maia saiu dando pra todo mundo aí que Não, tava foi brigado com o Paulo pouquíssimo Guedes. tempo depois, né? foi depois Na daquela sequência, entrevista coletiva, é. ele deu algumas entrevistas exclusivas e aí soltou essa frase de que o ministro Paulo Guedes tinha proibido que ele se encontrasse com os secretários, que ele falasse com os secretários. E aí, Clarissa, e os bombeiros nessa situação, hein? Estão conseguindo atuar? Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu achei que isso tudo foi um grande chororô, que olha, é uma conversa de dor de corno aí, que eu não sei de onde eles tiraram, juro por Deus.
É uma coisa, imagina, se tem cabimento, o presidente da Câmara, numa entrevista coletiva, choramingar, porque ele choramingou, né? Não foi coletiva, ok, eram entrevistas individuais, mas logo depois de uma coletiva, choramingar. Ai, os técnicos do Ministério não estão mais falando comigo, porque acham que Paulo Guedes não gosta mais de mim, ai, ele que mandou não falar comigo. Parece briga de adolescente, né, gente? Imagina se tem cabimento uma questão dessa. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, é preciso que haja um respeito entre instituições. Alguma coisa o Rodrigo Maia fez no diálogo dele direto com técnicos do Ministério da Economia que incomodou ao ministro Paulo Guedes. Não estou aqui nem entrando quem tem razão, quem não entrou, né? Vou virar eu aqui, parte da briguinha, né? Professora Clarissa, da quinta série C. Em algum momento, gente... É óbvio que se o ministro da Economia falou, olha, chega de vocês fazerem esse diálogo direto com o Rodrigo Maia, porque em algum momento criou um ruído, criou algum problema, alguma informação veio desencontrada, ou o Rodrigo Maia estava passando orientações diretamente para a equipe técnica do Ministério da Economia, a gente não sabe direito o que aconteceu. Eu sei que me parece um choramingo descabido, que o razoável seria eles se resolverem entre eles como adultos, né? Isso só a minha mísera opinião, tá, gente? Mas... De qualquer forma, voltando às discussões, por exemplo, da reforma tributária, eu acho que é importante que a gente perceba o papel que tem o presidente da Câmara dos Deputados no avanço de reformas importantes para o governo no Congresso. Isso é essencial, ele tem o poder de pautar, ele tem uma influência muito forte sobre os líderes, então essa boa relação, ela é importante para que o ministro Paulo Guedes consiga cumprir os seus objetivos na agenda econômica também. Então, se teve chororô de um lado, talvez também a reação do ministro Paulo Guedes tenha sido exagerada e possa comprometer um esforço do governo de ajuste fiscal. Citando um exemplo, essa retomada das discussões sobre a reforma tributária, que agora vai passar a ser feita pelo governo como prioridade agora nas próximas semanas, ela vem com uma meta específica, criar as condições para a aprovação da nova CPMF. E um dos maiores adversários desse novo imposto é ninguém menos do que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O objetivo do governo, inclusive, segundo me passaram as informações aí da equipe econômica, é atrelar diretamente esse novo imposto à desoneração da folha de pagamentos. Há um esforço para apresentar uma proposta robusta da desoneração da folha, até para convencer o setor produtivo a abraçar a ideia desse novo tributo. E aí, é claro, vão ser apresentadas também outras medidas que ajudem a embasar o discurso do governo de que não vai haver carga tributária, como, por exemplo, um aumento da faixa de isenção do imposto de renda. A ideia é montar um pacote de compensação, onde o governo possa validar aquele discurso de que não vai haver aumento de carga tributária. Agora, eu pergunto para vocês, como que o ministro da Economia espera fazer isso sem um diálogo aberto com o presidente da Câmara dos Deputados? Então, seja o que for que aconteceu também entre os dois ali, uma DR parece se fazer necessária. Até porque não tem como aprovar algo do tipo, né, Clarissa e Isabel, sem você ter um discurso muito afinado, porque trata basicamente de convencimento. É você convencer que aquilo, apesar de parecer ruim, pode ser positivo lá na frente. Até porque a lembrança que a gente tem sobre algo que chegue perto do CPMF é completamente nefasta, é horrorosa. Então, isso ainda marca muito a cabeça da população. Você convencer, aprovar isso sem ter uma boa relação é complicado. E as últimas vitórias que o governo teve na Câmara, por exemplo, se devem muito a Rodrigo Maia. Estou falando, por exemplo, do veto lá do reajuste aos servidores, né? Que os senadores não foram votar junto com o governo. Mas na Câmara isso conseguiu ser mantido justamente por conta da articulação do Rodrigo Maia. Então, tá na hora de convocar a professora Clarissa da quinta série C para pegar na mão de um, pegar na mão de outro. Ó, vocês olham aqui, olho no olho e resolve isso daí, viu? Ai, não, eu vou lá com o meu bloquinho só para anotar a briga, ainda pego e toco com um foguinho, né, ali. Traz bastidores pra gente, Clarissa. Clarissa, boa noite, bom fim de semana para você. Obrigada para vocês também. Um abraço, grandão, até mais. Beijo. Até.